Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Calma de Geografia e nesta aula a gente vai aprender sobre o espaço urbano. O que de mais importante a gente vai destacar aqui nesta aula? Vamos compreender, por exemplo, o que é esse espaço urbano, qual é a diversidade de paisagens que esse espaço urbano ele traz para a gente, né? A gente vai identificar quais os fatores que estimulam, né, motivam o crescimento da população urbana. Vamos aprender a reconhecer que as cidades elas são divididas em espaços diferentes, são utilizados de formas diferentes, e entender também quais são os problemas que afetam, né, a qualidade de vida da população que utiliza esse ambiente, que utiliza esse espaço. Antes da gente entender, de fato, o que seria esse espaço urbano, é bom a gente começar a construir o conceito que envolve. Por exemplo, o espaço urbano ele é definido como o espaço das cidades. É muito óbvio quando a gente fala de espaço urbano, a gente lembrar logo de quem? Das cidades. Porque a cidade, ela concentra um conjunto de atividades, né, que ocorre em um determinado lugar, né? Uma paisagem muito característica de um espaço urbano, onde você tem atividades que são específicas desse lugar. Ou seja, o espaço da cidade é uma paisagem representativa desse tipo de espaço geográfico. Então, o que seria a cidade? A cidade, na verdade, é um local de aglomeração de pessoas e de construções. É bom a gente abrir um parênteses aí e mostrar para vocês que o conceito de cidade não é o mesmo conceito de urbano, apesar da gente fazer uma relação entre eles, tá? Porque existem cidades que não são urbanas. Existem cidades que são consideradas rurais. Por exemplo, para o IBGE, cidades com menos de 20 mil habitantes são consideradas como espaço rural. Ou seja, né, uma área do espaço rural. Por isso que é bom a gente entender muito bem esses conceitos, até para a gente fazer a análise desses espaços. E o espaço urbano, ele é um espaço construído, né? É um espaço produzido, mas ele é socialmente vivenciado. O que é isso, professora? Ele é apropriado e transformado com base em ações racionais, né? E também ações emocionais e afetivas. E essas cidades urbanas, elas apresentam uma paisagem o quê? Urbana. E a formação da paisagem urbana é um resultado da intensa alteração e modificação desse espaço, onde eu identifico o domínio de elementos culturais, como, por exemplo, as casas, avenidas, praças, comércios. Então, é uma paisagem bem transformada. E esses elementos culturais, quando eles predominam, eles dominam, eles determinam as paisagens urbanas e também atribuem às cidades características próprias, de acordo com as atividades econômicas, por exemplo, tamanho da cidade, idade das construções, aspectos culturais, aspectos socioeconômicos e aspectos naturais. Então, gente, esses são os fatores que caracterizam esse espaço, essa paisagem urbana. Então, uma cidade, ela pode ser caracterizada, por exemplo, pelo tipo de atividade econômica
que influencia a dinâmica das pessoas, das mercadorias, da cidade. Por exemplo, a gente pode ter cidades industriais, as cidades financeiras. Já o tamanho das cidades está relacionado à área territorial e também em número de habitantes, que pode estar variando, tá, gente? De pequenas vilas até grandes centros urbanos. A idade das construções é uma marca histórica da cidade, que é muito identificada a partir dessa paisagem, da presença de edifícios antigos, históricos, construções mais modernas ou até mesmo recentes. Já os aspectos culturais, eles estão ali caracterizando diferentes hábitos culturais, traços dessa população local que se reflete nos elementos culturais da paisagem. Os aspectos socioeconômicos já vai trazer assim um poder aquisitivo dessa população que vai se concretizar nesse espaço urbano por meio das diferenciação das residências, tratando aí, né, uma questão de valorização imobiliária, preço, estilo, arquitetura, né? Isso pode variar muito. Já em termos de aspectos naturais, a gente pode estar observando como característica marcante dessa cidade os elementos naturais, né? Como clima, relevo, que influenciam também o quê? O modo de vida e a forma como esta cidade ela foi construída, limitando assim a sua ocupação. Nesta imagem eu trago aqui, né, um pedacinho, uma paisagem da cidade de Barra do Piraí, onde nós podemos observar traços históricos, né, como por exemplo a ponte metálica que está atravessando o rio Paraíba do Sul. Você já observa também a identificação de prédios, né, convivendo com um elemento histórico. Você observa que o espaço está sendo ocupado ali, sendo também, gente, influenciado principalmente pelo relevo desse lugar. Então, as cidades, elas estão diretamente relacionadas aos fatores que condicionam e caracterizam esse espaço. Conforme esses espaços urbanos, eles vão se transformando, se construindo, se produzindo, a gente vai observando aí, né, que esse conjunto que forma esse espaço, ele já vai ganhando outras formas. Ele já vai sendo conduzido por práticas econômicas mais atuantes, né? Vai ganhando características culturais diferentes, características políticas diferentes. Então, os espaços urbanos, de acordo com a atuação desses elementos, eles vão se adaptando e construindo importâncias, seja ela política, econômica, populacional, de forma diferenciada. Então, os espaços urbanos, eles ganham novas formas e funções que caracterizam esse lugar. Como, por exemplo, a metrópole. A metrópole é uma cidade que exerce influência política e econômica em relação aos municípios vizinhos. Então, ela construiu essa importância a ponto de influenciar outros municípios mais próximos, concentrando essa importância política, concentrando essa importância econômica. Já a megacidade são centros urbanos com populações de 10 milhões de habitantes ou até mais, tá? Então, é uma cidade, né, uma megacidade, que concentra aí um
quantitativo de população muito grande. Por isso que ela é denominada de megacidade. As cidades globais, olha o nome, né? Global, já tem aí uma importância e uma projeção maior, né? É global. A cidade global é um centro urbano que exerce influência não só para as cidades vizinhas, não apenas guardando importâncias políticas locais e regionais, mas ela vai aí também ter uma importância que vai influenciar em escala global, mundial. Geralmente, essas cidades globais, elas concentram aí sedes de empresas importantíssimas, empresas que nós chamamos de transnacionais, que existem em outros países também, sedes de bancos, indústrias. É um tipo de cidade que carrega uma característica cosmopolita. O que é isso? É quando uma cidade ela atende pessoas de diferentes grupos, de diferentes países, diferentes culturas. Você encontra elementos do mundo inteiro. Voltando aqui para a análise da metrópole, uma coisa que eu não posso deixar de falar é que na metrópole você tem essa influência de uma cidade central que vai influenciar municípios vizinhos. E quando essa influência ela vai se construindo, essa área ela vai se construindo, você vai ter aí uma tendência, né, de juntar a cidade central com as cidades influenciadas, as cidades vizinhas. E aí, esse espaço aí construído, esse espaço de influência construído aí, recebe o nome de conurbação. Então, a conurbação, ela não é apenas uma união a partir da influência, mas a gente consegue observar uma união de espaço físico entre as cidades. É aquela história, quando você chega numa cidade e muda para outra, você não consegue identificar a mudança física, porque elas são muito unidas. Nos espaços conurbados, as cidades centrais, elas são conhecidas como metrópole e possuem grande influência nos municípios do entorno. E essas metrópoles, elas formam com esses municípios as chamadas regiões metropolitanas. Aqui eu tenho nessa primeira imagem, né, a metrópole, a cidade do Rio de Janeiro, exercendo essa função de metrópole. Na cidade que está relacionada à megacidade, eu vou ter Tóquio como representante. E nas cidades globais, eu vou ter o quê? A cidade de São Paulo, dentro dessa representação. E qual é o fenômeno que está por trás desse crescimento desse espaço urbano? É a chamada urbanização. Só que a urbanização é um processo de crescimento da população urbana em determinado país, região, onde você tem aí, por exemplo, uma ocorrência de redução da população rural e concentração populacional nas cidades. Então, como consequência do crescimento da população numa cidade, é necessário construir infraestrutura urbana, como, por exemplo, loteamentos, pavimentação de ruas, calçamento, iluminação, saneamento básico, espaços públicos para o lazer, sistemas de educação, saúde, entre outros. E a intensidade do crescimento da população é sentida nas decisões, por exemplo, políticas, que atuam onde?
no planejamento urbano. E isso afeta, gente, a configuração da urbanização nas cidades. E é por isso que eu trouxe aqui dois exemplos de urbanização, onde nós podemos observar aí uma urbanização pensada no planejamento, né? Verticalização, uma concentração econômica alta. Pela paisagem, a gente consegue definir esses elementos. E uma outra urbanização, onde você tem um aspecto mais residencial, né? Onde você tem um relevo influenciando nessa produção desse espaço, né? Então, observa que a gente vai identificando aí diferentes tipos de urbanizações, onde o espaço urbano ele vai corresponder a esse crescimento, a essa estrutura estabelecida pela urbanização. Aí vocês, de repente, devem estar se perguntando, por que em determinado lugar, em determinado espaço, a população cresce rapidamente? Aí a gente vai ter que analisar que existem fatores que estimulam esse crescimento do espaço urbano, né? Provocando aí o fenômeno da urbanização. Você pode ter, por exemplo, a ocorrência de fenômenos naturais influenciando, como seca, queimadas, o emprego de máquinas na produção agrícola, o latifúndio, concentração de terras, entre outros fatores que, de certa forma, expulsam a população, principalmente a população, né, rural, em direção às cidades. É por isso que existe aí esse aumento de população do espaço urbano. Essa população ela vem de algum lugar. E de onde que ela vem? Do espaço rural. Então, a urbanização ela está relacionada a essa mudança, né, a esse movimento de população de um espaço rural para um espaço urbano. E esse movimento de saída do espaço rural para o espaço urbano, a gente chama de êxodo rural. Êxodo rural. Então, conforme a cidade ela vai ganhando elementos, vai aumentando a sua população, você observa que as cidades elas apresentam aí, então, vão apresentar aí variedade entre as formas e as funções dos seus espaços. Então, os espaços urbanos, eles podem apresentar diversas finalidades, como, por exemplo, as áreas residenciais, as áreas comerciais, áreas industriais, ou áreas que concentram atividades de residência e comércio. E é a partir disso que nós vamos ter esse espaço aí estruturado em função desse uso. A gente vai ter os espaços que são públicos e privados. O que é um espaço público? É aquele que pertence a toda a sociedade e deve ser acessível à população. Geralmente, esses espaços são administrados pelo governo, né? Como, por exemplo, as ruas, praças, avenidas, estabelecimentos de serviços públicos, escolas, hospitais, entre outros. Já o espaço privado pertence a um indivíduo ou a um grupo, é algo mais particular, né? O acesso desse espaço é determinado pelos proprietários e apresentam funções de moradia, de lazer, entretenimento, prestação de serviços, comércios, indústrias. Então, olha como você observa aí que o domínio desse espaço, seja ele público ou privado, já determina essas funções de uso.
nós temos também a questão do centro e periferia. O centro, ele se resume no centro geográfico, né? Ou centro histórico da cidade. O centro comercial, o centro financeiro, é a referência, né, de concentração, de importância. E muitas vezes essas atribuições se misturam em determinadas cidades, né? Já as periferias são áreas situadas nos arredores das cidades, caracterizadas pela superpopulação e pela precariedade da urbanização dos serviços públicos e das condições econômicas da população. Então, os espaços das cidades condicionam um estilo de vida também dessa população. E essas condições de vida nas cidades dependem das ações dos governantes e de como o espaço urbano é ocupado e utilizado pela população, atuando diretamente na qualidade de vida das pessoas. E dependendo da concentração de pessoas em determinada área, pode haver maior ou menor o que demanda de serviços. E esses serviços básicos precisam estar em pleno funcionamento para atender a população de forma eficaz. E o que atende essas necessidades básicas da população? É você ter uma estrutura de saúde, de educação, uma estrutura de transporte público e mobilidade, né? Condições para esse deslocamento no espaço público. Você ter acesso à cultura e lazer. E o não atendimento dessas necessidades básicas da população urbana resultam em quê? Em problemas urbanos. Aí você vai ter problemas ligados à habitação, como por exemplo, você vai relacionar a construção, o tipo de estrutura dessa habitação a uma condição social, a uma desigualdade social existente nesse espaço, onde você observa que milhões de pessoas vivem em moradias improvisadas e precárias, localizadas em áreas desvalorizadas, encostas de morros, várzeas e terrenos desocupados por diversos motivos. E quando a gente observa uma aglomeração muito grande de moradias nesse estado, a gente observa a formação das favelas. E as favelas também são caracterizadas por quê? Pela ausência ou precariedade de infraestrutura urbana básica, como rede elétrica, saneamento básico, asfaltamento, oferta de transporte público. Aí você vai ter também uma escassez das condições de transporte público, que é uma realidade em diversas cidades, grandes e médias do mundo. Nos países em desenvolvimento, os problemas relacionados ao transporte costumam ser até mais graves. A infraestrutura do transporte público e sistema viário geralmente é insuficiente e defasada diante das necessidades da população. Então, esse transporte coletivo, ele dificilmente vai atender todas as áreas da cidade. E sempre aqui, lotado, caro, inacessível a boa parte da população. Isso sem falar, gente, da poluição atmosférica, sonora e visual, né? Que ocorre aí nesses espaços. Isso é um grave problema das grandes cidades, por exemplo, e afeta a saúde de milhares de pessoas. Uma poluição atmosférica que é proveniente de queima de combustível, né? Proveniente de indústrias, veículos automotores. Uma poluição sonora que parte do excesso de ruído advindo de sirenes e buzinas, bem como dos constantes barulhos dos motores dos veículos. Uma poluição visual que parte, né, daquela publicação aí de painéis publicitários, cartazes, fachadas de estabelecimentos comerciais com grandes letreiros.
E esse tipo de poluição urbana também pode afetar o quê? A saúde mental e ocasionar problemas como estresse, depressão, ansiedade. E as águas, gente? As contaminações das águas e alagamentos que ocorrem também. Neste tipo de cenário, você vai encontrar cursos de águas contaminados pelos despejos de rejeitos químicos das indústrias, pelo esgoto não tratado das residências, os alagamentos causados pela ocupação urbana de várzeas de áreas úmidas, pelo acúmulo de lixo nos canais, escoamento, causando graves problemas de saúde, de doenças à população. Sem contar e sem falar das ilhas de calor que se formam nas áreas urbanas a partir do excesso de concreto e asfalto, que provoca o aquecimento da camada de ar mais próxima do solo. E os gases poluentes e o grande número de construções fazem com que a temperatura se mantenha elevada e o calor que não se dissipe na atmosfera, gerando a formação das ilhas de calor. E esses são alguns dos problemas que nós identificamos nesses espaços urbanos. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima.